Olá pessoal, nesse vídeo eu falarei sobre a causa mais comum de dor lombar crônica no adulto, que é a degeneração do disco intervertebral, conhecida cientificamente como dor discogênica. Vamos começar falando sobre algumas questões anatômicas do disco intervertebral. Então isso que vocês estão vendo aqui é uma representação gráfica, um desenho do disco intervertebral. Ele tem fundamentalmente três partes. A parte interna nós chamamos de núcleo, é mais gelatinoso. A parte de fora aqui nós chamamos de ânulo e comparamos isso com casca de cebola, só que é muito mais endurecido porque são camadas. E nós temos as placas terminais aqui em cima e aqui embaixo que fazem o contato com o osso. Então aqui o disco intervertebral está aqui nessa região, aqui está a vértebra e aqui outro disco intervertebral. A questão é que a vascularização do disco, ou seja, a irrigação sanguínea dele, não é das melhores. As artérias, elas saem aqui de dentro da vértebra, vão se ramificando e quando chegam aqui na placa terminal, elas são interrompidas. Então a nutrição do disco intervertebral é feita de forma um pouco precária. Então sobrecargas podem gerar aumento da degeneração. E o que acontece também é que na parte externa aqui, na parte do ânulo que eu citei anteriormente, há uma rede de nervinhos, chamados tecnicamente de nervos sinovertebrais. Estão em toda a circunferência do disco. Em alguns pacientes, esse conteúdo do seu interior, que é mais ácido, acaba escapando por fissuras aqui nessa região de fora e chegam até esses nervinhos, e isso pode causar bastante dor. Normalmente os pacientes que têm dor do disco intervertebral sentem dor lombar sem irradiar para o pé, como na hérnia de disco, que piora muito quando permanece sentado com manobra de Valsalva. O que é isso? São manobras que aumentam a pressão do abdômen, que vão se refletir lá na coluna. Por exemplo, tossir ou espirrar. Tem gente que piora quando tosse ou espirra. Ou quando o paciente flexiona a coluna, então curva a coluna para frente e volta ao normal. Quando flexiona e quando deflexiona. O que melhora? Usualmente o repouso. Agora, a coluna não é só composta de vértebra e disco intervertebral. Entre duas vértebras, nós temos um par de articulações, uma do lado esquerdo e uma do lado direito, e elas também podem degenerar. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Vamos lá novamente, a nossa coluna intervertebral com a parte óssea, que são as vértebras aqui, e o disco, que serve como amortecedor, que fica entre as vértebras. Novamente a anatomia, aqui nós temos o núcleo, que é a parte mais gelatinosa, e o ânulo, que é a parte mais endurecida externa, que pode sofrer essas rupturas. Quando há degeneração, isso varia de paciente para paciente, ocorre uma inflamação nessa região, de fato com aumento de substâncias inflamatórias, muitas vezes com aumento dos nervos, da densidade dos nervinhos que sentem a dor. Por isso que alguns pacientes têm mais dor do que outros. E outra coisa que acontece também quando há uma degeneração é a diminuição da altura do disco intervertebral. O disco intervertebral, na verdade, ele pode achatar 10, 20, 30, 50%, como vocês veem aqui. E quando isso acontece, acaba que reflete nessas articulaçõezinhas que estão aqui atrás. Essas articulações sofrem uma pressão e isso aumenta a degeneração da articulação. Então nem sempre a dor vem única e exclusivamente de uma estrutura só, no caso disco intervertebral. Algumas vezes é uma combinação do disco intervertebral e também dessas pequenas articulações. Usualmente, quanto mais jovem um paciente, maior a probabilidade das dores virem mais do disco intervertebral, da degeneração do disco. Quando o paciente vai ficando um pouco mais idoso, 50, 60, 70 anos, é maior a probabilidade das dores virem das articulações. A gente consegue diferenciar isso com o exame físico e com a história clínica. O diagnóstico disso também é importante que se faça
uma ressonância nuclear magnética. E normalmente nós vemos algumas alterações bastante frequentes na ressonância. Então aqui são discos intervertebrais completamente normais. Então aqui esse branquinho dentro do disco é aquela região mais gelatinosa que eu citei anteriormente, o núcleo. Nesse disco intervertebral aqui de baixo, ele está completamente preto, porque esse líquido foi perdido e ele não aparece aqui. Do lado direito, a gente pode ver, por exemplo, uma inflamação na placa terminal, que é uma inflamação que fica aqui entre o osso e o disco intervertebral propriamente dito. Agora, o que é muito importante? Nem sempre que isso aparece significa que o paciente vai ter dor do disco intervertebral. Então esse estudo aqui é muito importante, existem vários estudos nesse sentido. Esse daqui em especial, ele recrutou mais de 100 tenistas juvenis que não tinham dor nenhuma e fizeram ressonância em todos eles. Esses tenistas tinham 16 a 23 anos. Perceba aqui que 31% tinham hérnia de disco e 62% tinham degeneração do disco intervertebral. Então é muito importante que a ressonância seja valorizada com cautela. Lembrando, nem todo mundo que tem alteração na ressonância vai ter dor secundária, originada daquela alteração. Tratamento do paciente com dor discogênica deve ser multidisciplinar. A gente tem que andar em várias frentes. A atividade física é obrigatória. Paciente com dor na coluna tem que fazer atividade física. Fisioterapia também é completamente obrigatória e não vai ser uma fisio 10, 20 sessões. Vai ser uma fisioterapia de médio e longo prazo. Alguns medicamentos podem ser úteis no começo para principalmente garantir um período de maior alívio para que o paciente consiga fazer atividade física e a fisioterapia. Apenas nos casos onde isso não resolve, nós vamos então optar por tratamentos intervencionistas. E eu sempre bato nessa tecla, sempre partindo daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo, sempre partindo daquilo que oferece menos risco para aquilo que oferece mais risco. Uma opção seria os bloqueios peridurais. Esse é um procedimento super pouco invasivo que tem que ser feito no centro cirúrgico, porque normalmente o paciente recebe um sedativo e nós localizamos as regiões da coluna importantes com o uso de um raio-x digital. Então o paciente dorme, fazemos uma anestesia na pele e então introduzimos uma agulha guiadas pelo raio-x digital até a região próxima aos nervos que vão então ser responsáveis pela inervação do disco intervertebral. Aqui está a imagem do raio-x digital guiando a nossa agulha e isso garante que o procedimento seja preciso e seguro. E aqui nós vamos injetar substâncias anestésicas e anti-inflamatórias, que obviamente têm como objetivo tirar a dor e diminuir a inflamação dessa região. Em casos um pouco mais graves, nós utilizamos até infiltrações dentro do disco intervertebral. E também num procedimento realizado no centro cirúrgico. O paciente recebe um sedativo para que seja confortável, uma sedação como se fosse uma endoscopia, a anestesia local e a diferença é que nós vamos colocar as nossas agulhas, também guiadas pelo raio-x digital, dentro dos discos intervertebrais que estão degenerados e inflamados, tá? Então as agulhas são precisamente colocadas aqui no interior do disco intervertebral. Os discos mais acometidos, que mais causam dor, são entre L4, L5 e L5, S1. E aqui nós injetamos então substâncias anestésicas e anti-inflamatórias que visam diminuir as dores e também diminuir a inflamação causada pela degeneração. Há outros procedimentos possíveis também, como a radiofrequência. Nesse procedimento, nós colocamos algumas agulhinhas ao lado daqueles nervinhos que ficam atrás do disco intervertebral. E através dessas agulhas, nós emitimos uma corrente elétrica que tem como objetivo inativar esses nervinhos que estão sensibilizados e causando dor. Somente em último caso é que nós vamos pensar em cirurgia de coluna, que normalmente para esse tipo de problema
para a degeneração grave do disco intervertebral acaba sendo a artrodese da coluna lombar. Então, na artrodese é feito um corte aqui na região das costas, é preciso então cortar alguns músculos para chegar aqui na região da vértebra, na região dos ossos, em especial essa região que se chama lâmina, que é essa região aqui. É de fato então cortado essa região das lâminas para expor a região dos nervos e do disco intervertebral. A isso nós damos o nome então de laminectomia, que é tirar esse fragmento ósseo aqui. Nesse momento, tomando cuidado com os nervos, são retirados fragmentos aqui dos ossos e é colocado um material, inclusive com um enxerto ósseo. Enxerto que é retirado então do próprio paciente. Esse enxerto vai ser solidificado com o tempo. E nesse momento são colocados aqui os parafusos que vão fixar a coluna posteriormente com aquelas hastes. A isso nós damos o nome de artrodese via posterior. Existem outros tipos de artrodese, eu tenho um vídeo no canal somente sobre isso. Então, esses pinos e parafusos e essas hastes vão ajudar a fixar a coluna vertebral.